Meu querido, o episódio de hoje é um desabafo. É um desabafo sobre artes no Enem, tá? Dentro da área de linguagem. Por que que eu vou fazer esse desabafo? Porque assim, ó, alguém precisa falar sobre isso aí, tá errado. As pessoas não estão dando aula de artes, mano. Cai artes no Enem mais que outras disciplinas. Será que se eu começar sendo polêmico vai ter mais audiência? Olha, tá caindo mais artes. Eu vou falar das minhas disciplinas primeiro, tá? Cai mais artes que português, cara, no Enem. Claro que cai. Vou para as outras, vou para as outras. Pessoal das humanas aí não fica bravo comigo. Cai mais artes que história. Cai mais artes que história, mano. Tá caindo artes pra caramba. Tô te dizendo, ninguém me escuta. Cai artes mais que um monte de conteúdo de outras disciplinas e ninguém tá nem aí. Só porque artes não é valorizada. Bom, a área de linguagem já não é valorizada, né? A disciplina de artes dentro da área de linguagens, coitada. Hoje nós vamos fazer um episódio sobre isso. Vamos conversar sobre artes. O que que você faz no meio desse caminho? Por que que eu falei que é um desabafo? Eu falei que é um desabafo porque tem uma coisa que me irrita demais, né? Os alunos, não só os alunos, vai, os cursinhos também, cobram da gente, professor Lauro, formado em letras, que eu saiba artes. Mas eu não sei artes. Eu sou formado em letras, eu não sou formado em artes. Ah, tá, mas é tudo a mesma coisa. Bota aí. Não, não, para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho. Vamos lá. Quando você se forma em letras, você está habilitado. Letras, língua portuguesa, que é o meu caso, né? Se você fizer português e inglês, português e espanhol, tem os outros idiomas. O meu é só português. Tô habilitado para dar aula de português, tô habilitado para dar aula de literatura, tô habilitado para dar aula de redação. Legal, tá? Eu dou aula dos três. Mas eu garanto que você conhece muito professor que se especializou só em uma dessas três. Você deve ter um professor de redação que não dá aula de linguagens pro Enem e vice-versa. Tem professor de linguagem que não dá aula de redação. Se você vai para vestibular, é muito comum você ter o professor de literatura do cursinho. E aquele cara dá aula de literatura, ele não dá aula de gramática também. Ele se especializou em literatura. Tu pede pra ele dar uma aula de redação, ele faz, eu dou aula de literatura. É muito comum ver isso. Alguns professores meio que tentam se especializar em tudo, que é o meu caso. Eu dou gramática, eu dou interpretação, eu dou redação, eu dou literatura, tudo, dane-se. Só que daí os caras querem botar no meio do bolo artes. Não, para um pouquinho. Não. Professor, mas tem, né, uns cara que dão aula de artes. Não, não, tá. Uns cara que se arriscam lá. O que que tu vê gente dando aula de artes por aí? Tu vê professor de literatura, que aproveita algumas nuances de proximidade, né? A gente na literatura dá aula da Semana de Arte Moderna. A gente tem a influência das vanguardas europeias na literatura. Daí aproveita e estuda mais um pouquinho e vai para as artes também. Mas é aquilo ali. Não tem outras manifestações que a gente estuda na literatura e que aconteçam também nas artes plásticas. Tu vê alguns professores de história se arriscando. Porque como ele estudou história de tudo, às vezes a história da arte tá englobada, e daí ele vai lá e dá uma ajudinha também. Mas não é professor de artes, né? E professor de artes especializado em prova é muito difícil de você encontrar e de fazer, etc e tal. Então a galera vai deixando e não tá nem aí e cobra da gente, né? Então já aconteceu muitas vezes de eu dar aula assim e tá. O curso que eu trabalho que é simulados, elaboração de questão de simulado. Ah, quando eu elaboro questão pra mim, ali no multiverso, eu me arrisco a fazer umas questões de artes. Tem artes no meu simulado. Mas cada vez que eu vou fazer uma questão de artes, cara, eu tenho que estudar, porque não é a minha área, né? Eu me arriscar a fazer uma questão de artes pro Enem, que eu domino o Enem, pra mim tá no mesmo nível que um dia, não sei se um dia eu vou fazer isso, mas já tô lançando aqui, vai que eu faça, eu me arriscar a elaborar uma questão de matemática pro Enem. Eu arriscar me elaborar uma questão de humanas de natureza. Eu garanto que se eu anunciasse para os alunos, vou fazer um simulado de todas as disciplinas, eu vou elaborar a questão de física, por exemplo, ia ter cara que ia ficar meio com o pé atrás, assim. O Lauro vai elaborar a questão de física, ele não é professor de física, mas como é que eu elaboro de arte se vocês não falam nada? Vocês não falam nada porque vocês não estão nem aí para artes. Vocês desvalorizam total e completamente. Vocês não estão nem aí. A única hora que vocês valorizam questão de artes no Enem é a hora que chega na prova e vocês erram, porque é uma questão ferrada pra caramba. Daí vocês erram no Enem, reclamam que a questão era difícil, falam no Twitter do quanto ela é bizarra, passa um ano de novo inteiro sem estudar artes. E eu não tô nem tentando defender, dizendo assim pros cursinhos que os cursinhos têm que botar artes. Não, eu acho que se um cursinho presencial, que cobra a cara dos alunos, meter uma aula de artes no meio, os alunos vão matar a aula.
Que nem eles já matam língua estrangeira, por exemplo. Se um cursinho online botar aula de artes, vai ter os dados lá de quantas pessoas assistiram. Pouquíssimas. Já teve. Sabe aquelas lives de revisão pro Enem? Os caras fazem live completa de todas as disciplinas, né? Revisão pro Enem no YouTube, o YouTube bombando na semana do Enem, todos os cursinhos dando aula de graça pra tentar mostrar o seu trabalho e tal. Show. Tu conhece algum cursinho que na segunda semana de Enem não faça aula de física? Faça só matemática, biologia e química? Nem pensar, né? Os alunos vão apedrejar o cursinho. Não tem como não revisar física. Agora, quantos fazem aula de artes, de língua estrangeira, na revisão? Nenhum coloca. E a reclamação é zero. Ninguém tá nem aí. Os alunos nem estão. Ah, tá. Pois é, não tem. Entende? Então, é uma desvalorização meio geral, assim. Não é uma crítica pra você, fulano, ou pra você, Beltrana. Todo mundo não tá nem aí. A artes tá ali, ó, escanteada. Ah, tá. Tem umas questão de artes também. A gente bota no coro da interpretação. Porque se você for levar ao pé da letra, também cai educação física no Enem, também cai dança, cai tecnologias de comunicação. Tem umas outras disciplinas ali que o programa diz que cai, né? Por que que eu tô fazendo um episódio pra falar de artes? Porque cai difícil, cara. Educação física é uma ou duas questões que teve até hoje que dá uma travada pra fazer, o resto tu consegue se virar. Agora, artes não. Dá pra pegar uma lista de questão de artes que a gente se embanana inteiro e erra. Então por quê que fica nessa pegada? Ninguém tá falando nada, tá deixando por isso mesmo e vambora. É isso. No multiverso esse ano, das minhas aulas, mesmo não sendo professor de artes, eu coloquei. Estudei alguns conceitos de artes e coloquei um módulo de conceitos de artes, eu dando aula. Né? Tive que estudar, tive que me esforçar, tive que etc e tal. Os alunos gostaram? Gostaram. Valorizaram? Valorizaram. Mas o ponto é, ano passado não tinha, porque eu não estava preparado para gravar ainda, não tinha estudado o suficiente. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Agora, se eu tivesse feito um curso de linguagens pro Enem sem variação linguística, talvez tivessem reclamado. Sem literatura, com certeza teriam reclamado. Mas sem artes, né? É artes. E aí ninguém dá bola. E querem que a gente saiba fazer. Daí vem uma pressão pra cima de mim. Lauro, resolve essa questão de artes aqui. Às vezes eu olho e digo, não sei, é de artes. Não é de português e literatura que eu tenho informação. Tá, mas tu não é o cara do Interpreta Enem? Falta dizer isso. Eu duvido que alguém teria coragem de chegar pra um professor de matemática e dizer assim, resolve essa de física aqui, já que tu é o cara, vamos ver. O que queria responder? Essa questão é de física, não é de matemática. Ah, professor, mas matemática e física são áreas diferentes. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos chegar para um professor de física e obrigar ele a tirar dúvida das questões de biologia. É tudo ciência da natureza. Você mesmo tá ouvindo e tá dizendo assim, ah, não, é diferente, né? Tá, então tá, vamos para humanas. Tem professor de história que tira dúvida de filosofia? Tem, vários. Eu conheço vários. Meio que interdisciplinar ali fica. Agora pede para um professor de filosofia resolver as de geografia física. Ninguém pede. Ele vai dizer, não, essas rochas aí, esses solos aí, eu não sei. Tá fora, não é da minha área. E tudo certo. E artes? Cadê artes? Quem é que vai falar de artes? Qual é o problema das artes? Por que que ninguém vai debater esse ponto? Será que, pra você que tá assistindo, não tá fazendo falta? Será que você precisa? Você também tem que ter maturidade pra fazer isso. Eu tô fazendo um episódio pra dizer que a partir de agora todo mundo tem que estudar toda a história da arte pro Enem? Não, acho que também pode ser um desperdício, né? Quantos acertos você tá fazendo em linguagens? Quero ser bem sincero aqui. Se você acerta menos de 30 em linguagens, o menor dos seus problemas é artes, cara. Relaxa, relaxa. Um cara que faz 35 no Enem, se ele errar todas de arte, ele tá sendo coerente. Tá tudo certo. As de arte vão ser as mais complicadas, vão estar sempre entre as mais complicadas. Tu não tem que te preocupar com isso, tu tem que ter essa noção. Agora, tem um monte de aluno que já faz 35, faz 38, dependendo do simulado. Uma vez na vida ele passou dos 40, depois caiu para 37 de novo. E ele diz assim, professor, como é que eu faço para os 40 a mais? E aí eu pergunto, tá estudando artes? Daí vem aquele cri, 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 cri. Porque as pessoas o quê? Não valorizam. Elas valorizam física, valorizam química, valorizam biologia, valorizam matemática. Todas essas disciplinas exatas tem professor que vem de curso isolado disso, né?
Tu conhece algum que venda curso de artes pro Enem? Se você conhece, coloque o link aqui embaixo pra gente fazer propaganda pra esse cara. Porque as pessoas precisam desse curso. Não, não faz. E se um professor tentar sobreviver dando aula de artes pro Enem, ele provavelmente vai se ferrar. Porque as pessoas não estão nem aí. Mas por que que não estão nem aí? Eu já aproveito esse episódio pra fazer o gancho com língua estrangeira, cara. A maioria de vocês não valoriza língua estrangeira. E daí vocês vão lá no dia do Enem, dá 5, vocês acertam 4. E aí você diz assim: ah, mas tá bom, né? Será que essa uma não faz diferença? Será que tu não poderia ter valorizado um pouquinho mais? Não, mas é que o meu cursinho quase não tem aula disso aqui. Quando tem aula, é umas aulas de gramática lá em língua estrangeira. Não prepara pro Enem mesmo. É que daí nós temos outro problema, né? Ai, que tristeza esse episódio. É um episódio pra ficar com a vibe baixa, né? Como é que eram as aulas de linguagem que você tinha no cursinho antes de ter aula comigo ou com outros professores que realmente preparam pro Enem? Você não ficava tendo umas aulas de crase, concordância, vírgula, os caras te enrolavam dizendo, ó, isso aqui vai te ajudar na redação, o Enem você interpreta. Impressionante a quantidade de gente que tem que ainda pensa nisso, cara. Esses dias eu vi um tweet que me deixou doente. Eu quase respondi a menina. Eu disse: "Pelo amor de Deus, moça, como é que tu pensa isso?" Ela perguntou para os outros como é que eles estudam linguagens e a galera assim: "Não, eu resolvo bastante questão." Aí eu vou lá interpretando, tu treina fazendo bastante questão, porque a fulana fez isso e passou. Claro que vai ajudar, qualquer área, se tu ficar fazendo bastante questão, tu vai pegar. Mas tu não pode dizer que a área de linguagens não tem como estudar conteúdo, gente. O cara nunca viu uma aula minha, não é possível. Tá cheio de aula de conteúdo para linguagens, você que não sabe que tem. É a mesma coisa para língua estrangeira e artes. Tá cheio de aula que tem que ser dada dessas áreas. Só que tu não tá tendo. E como cai uma, duas, três, quatro questões, tu não dá bola. Tu só percebe que isso vai fazer falta depois. Ah, eu não consigo chegar nos 40 e poucos em linguagens. Quanto disso o problema é artes? Porque se tu tá ignorando artes, tu não tá resolvendo 45 questões de linguagem. Tu tá resolvendo 42, 41, dependendo do ano. Aí é difícil chegar nos 40. Você tá sacando a ideia? Existe uma desvalorização. Agora eu queria falar também sobre a desvalorização da área de linguagens como um todo. Gente, eu fico doente, só que se eu falar disso na internet, vai parecer que sou eu desesperado querendo vender meu curso. Não tem coisa que eu mais odeio do que parecer desesperado querendo vender meu curso. Pelo amor de Deus, sabe? Aquela pessoa que fez assim: compra meu curso, galera, vamos lá, vamos melhorar essa nota. Não, não, não. Não quer comprar, não compra. O problema é teu, mano. Quem tá perdendo é tu. Tem uma galera comprando e aproveitando pra fazer o troço. Deus o livre, eu odeio essa postura. Se eu vou reclamar, parece que eu tô reclamando. Mas vai ver na internet. Tem no início do ano, acontece muito no Instagram e acontece muito no Twitter. As pessoas postam assim: plataformas que eu irei utilizar esse ano, professores que eu vou utilizar. Daí ele começa disciplina por disciplina a botar com quem que ele vai estudar, sabe? Matemática, na plataforma do fulano. Às vezes é biologia, vou assistir pela plataforma tal. Às vezes é uma plataforma que tem todas as matérias, mas ele vai ver biologia lá dentro e as outras com outros professores e tal. Daí tu vai indo, né? E eu, quando vejo esses posts, eu quero ver com quem que eles vão fazer linguagens. Porque, né? Eu preciso estar ciente do que tá acontecendo no mercado de Enem. Ó, com quem que a galera tá fazendo e tal e tal. Daí o que acontece? Tu olha a lista, seja no story do Instagram ou num tweet, tem matemática, física, química, biologia. Ali sempre tem, né? Tu não vai conhecer um aluno que vai dizer assim: não vou estudar biologia com ninguém esse ano. Tá maluco, não tem como. Daí, eu acho muito engraçado que vem assim, humanas. Ou seja, não vem história, geografia, filosofia. Se o cara não for fazer vestibular, não vem separado. Vem humanas, plataforma tal. Daí, ou seja, lá em cima era matemática, física, química e biologia. Agora já virou humanas. Tá. Daí tu vai procurar linguagens, não tem. Pula pra redação. E a pessoa vai fazer matemática, física, química, biologia, humanas e redação. Daí eu fico assim, com quem que essa menina vai fazer linguagens? Não vai fazer linguagem. Ela vai fazer bastante questão. E eu fico assim, cara, se tu vai fazer com um concorrente meu, beleza. Tu prefere a aula dessa pessoa, tu acha que funciona melhor pra ti, tu já assistiu o vídeo gratuito meu e dessa pessoa no YouTube, tu curtiu mais. De repente tu já fez meu curso e tu acha que tu já extraiu tudo que tu podia dele. E tu vai bem em linguagens, mas tu quer algo diferente. Tá tudo certo. Mas daí quando eu olho, a pessoa não vai fazer linguagem com ninguém, eu fico assim, por quê? Porque é o patinho feio do Enem, eu acho.
pessoa desvaloriza como um todo. Então, olha o assunto do nosso episódio, né? Artes no Enem não é o patinho feio do Enem. O patinho feio já é linguagens. Artes é o patinho feio do patinho feio. É o ovo estragado do patinho feio. Porque daí ninguém tá nem aí mesmo pra artes. Cara, que loucura. Ninguém tá nem aí mesmo. E aí eu volto a insistir, tá, professor? Então, o senhor é um chato também, né? O senhor acha que a pessoa tem que parar tudo na vida dela pra estudar sua arte. Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que algumas pessoas, sim. Eu conheço alunos que não passaram ano passado só por causa de linguagem. O cara fez 40 a mais em matemática, fez 38 em natureza, que é um notão, meteu 44 em humanas e não passou, com um total acima de 150. Por quê? Porque se fudeu em linguagens. Daí eu fico me questionando, sabe? Essa pessoa fez isso, e aí esse ano o que que ela vai fazer pra melhorar em linguagens? Ela continua subestimando essas áreas, ela continua meio que cagando pro lance, assim. Ah, mas é que linguagens não dá ponto. Eu leio isso também e fico doido. Linguagens não dá ponto, professor, não vale a pena estudar. Ô, anta, vamos lá. Eu e você agora aqui, foi? Eu vou pesquisar a nota máxima do Enem ano passado de cada área, tá? Tem um tweet meu que viralizou com isso, inclusive. Sabe que eu acho o tweet? Você viu? Cara, eu fui parar em página de fofoca, não sei se vocês viram, com um tweet das notas máximas do Enem. Páginas com milhões de seguidores me compartilharam. Eu fiquei, caraca, os caras estão tudo maluco. Era só um print da coletiva do INEP com as notas máximas do Enem. Tá aqui, tá? Não vão conseguir ver aí, tá aqui. Ó, notas máximas do Enem 2024 divulgadas no MEC. Linguagem 796. Essa foi a nota máxima. Eu vou comparar com matemática 962. Quando eu postei isso aqui, sabe por que que viralizou? Porque as pessoas não fazem ideia de como é o Enem. O público fora da bolha de Enem acha que 796 significa que a melhor pessoa no Brasil em linguagens de 1000 tirou 7,9. Daí, aí começou os tiozão lá a compartilhar. Isso é um reflexo da desvalorização à leitura no nosso país. E eu pensando, meu Deus, não tem nada a ver. E uns outros começaram a compartilhar dizendo que matemática estava muito bom. Que o Brasil finalmente estava melhorando o ensino da matemática, porque a galera chegou a 9,6, porque é 962. Tem nada a ver com isso. Eu não vou explicar TRI aqui, tá? Procura outro episódio. Tem vídeo sobre TRI no troço. Mas a verdade é que quando você gabarita linguagens, você vai ficar em torno de 800 pontos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do ano, não vai mudar. É assim desde 2009, quando a régua foi calibrada, vai continuar assim. É matematicamente impossível, do nada, linguagens virar 900 e poucos pontos. Não vai acontecer, tá? É calibrado assim. Só que no momento que é calibrado assim, você tem que pensar na sua nota em comparação com a máxima, né? Você entende hoje que um cara que tirar 700 em linguagens, ele não tirou 700 de 1000, ele tirou 700 de 796. Ou seja, ele ficou a 96 pontos da nota máxima. Essa é a jogada. Então, 700 em linguagens é um notão, cara. É muito alto. Quem entende de Enem, esses dias um aluno botou lá no grupo, professor, eu sou negacionista de 700 em linguagens. Eu acho que não existe. Ninguém tira, é só uma ficção. De tão raro que é de ver. Agora, tem gente que acha que 800 em matemática é uma nota boa. Professor, 800 em matemática não é uma nota boa? Não! Como não? Tem gente fazendo propaganda. Venha fazer aula comigo para tirar mais de 800 em matemática. Só um pouquinho. Qual é a nota máxima? 962. 800 em matemática corresponde, no ano passado, a 162 pontos a menos do que a nota máxima. 700 em linguagens é 96, cara. Se nós arredondar, tá? 700 em linguagem seria 100 pontos abaixo, 800 em matemática seria 160 pontos abaixo. Quanto que seria 160 pontos abaixo da máxima de linguagens? Seria o equivalente a você fazer 640. 640 em linguagens é 160 pontos abaixo da máxima, que é 800. Eu pergunto, se você fizesse 640 em linguagem, você ficaria feliz ou triste? Ah, triste, né, professor? Pô, me matei ali pra 640, nem deu ponto esse troço. E se você fizesse 800 em matemática? Ah, bah, 800 em matemática, eu sou o cara, né? Ei, me ajudou um monte na minha média. Mas é os mesmos 160 pontos a menos do que o máximo, cara. Você não estuda o sistema de pontuação da prova que tu vai fazer? Isso aqui que você parece?
Você parece aquele cara que no colégio mente pra mãe e para o pai. A mãe pergunta assim: "Como é que foi na prova, fulano?" Aí diz assim: "Tirei 9, mãe". O que que a mãe pensa? "Bah, meu filho tá bem, né, cara, tirou 9 de 10". Só que tu não conta pra mãe que a prova valia 25, que no sistema do teu colégio é 25 cada prova até dar 100. Tu só espera que tu tirou 9. 9 de 25, vamos combinar que tu te ferrou, né? É 1/3 da pontuação da prova, não é 90%. Então, quanto que vale a prova? Os caras estão tirando 640 em iguais e ficando triste, 800 em matemática ficando feliz. Por quê? Porque estão achando que a prova vale 1.000. Bah, 640 de 1.000 é muito baixo. Não é 640 de 1.000, é 640 de 796. Quantos por cento dá isso? Procura. Agora, 800 de 960 não é tudo isso que tu tá pensando, não. Os caras estão passando em medicina fazendo 900 em matemática, não 800. Ah, um cara que quer 800 de média no Enem, não faz 800 em linguagem e 800 em matemática. Ele faz 700 em linguagem e 900 em matemática, para equilibrar. Cada área tem o seu valor. Tem cara que até hoje não sabe que 800 de média no Enem não é 80% da prova. É 90% da prova, porque a máxima que você pode atingir é 890 e pouco. Soma as máximas aqui, ó. Eu vou somar, tá? Arredondada, porque eu não vou fazer todo o cálculo aqui com as vírgulas, né? Senão vai dar muito trabalho para nós fazer um episódio de podcast. Mas eu vou somar aqui, ó, 796 em matemática, tá? Mais 820 em humanas, mais 867 em natureza, mais 962 que a gente já viu em matemática, mais 1.000 na redação. Alguém que gabaritasse o Enem tiraria quanto de média? 5 dividido por 5, 889. Seria a média de quem gabaritasse o Enem. Então, 800 de 889, com certeza vai dar uns 90%. É isso, galera, não é como é que hã? "Ah, não vale a pena estudar linguagem porque dá pouco ponto", ainda mais artes dentro de linguagem, bem, daí não vale a pena, me mato estudando ali pra fazer 600. Sim, mas 600 de uma prova que vale 796 é que nem os 800 da que vale quase 1.000. Ô, pensa. Caramba. É que tu tá falando tudo isso só porque tu é professor de linguagem e tu quer valorizar a tua área. Não, então faz o que tu quer, meu, faz o que tu quer. Se ferra em linguagem, então, e tira 500, e aí vai lá no Sisu, com a tua notão de matemática e tenta compensar 500 em linguagem pra tu ver o que acontece. Tenta, vai, larga de mão e faz de qualquer jeito. Você tem que conhecer o sistema de pontuação do concurso, entender o que falta pra você. O objetivo desse episódio não é que eu tenho um curso de artes escondido aqui e quero vender pra você agora que eu convenci você da sua dor. Não tem nada demais, não tenho curso de artes. Tem umas aulas de artes dentro do meu curso que eu tentei fazer pra ajudar. O que eu quero é que você se conscientize do que provavelmente falta pra você conseguir a sua vaga. Será que não é isso? Será que você não tá menosprezando o conteúdo que você não deveria menosprezar? Será que não é isso que falta, cara? O objetivo do podcast é fazer você refletir sobre esses processos. Será que a tua preparação tá boa? Nós estamos chegando na metade do ano, galera. Vamos lá, já estamos na metade do ano, eu acho. Estamos quase. Tua preparação tá boa? Tá completa para o que tu precisa? Vamos, você é um ser humano pensante. Você não aceita tudo que o cursinho te empurrar. Você não tá no colégio mais. Você tá pagando por um serviço e para ter uma preparação adequada. Tá adequada? Tá te ajudando? Falta isso, falta aquilo? Vamos. Cursinho só se mexe quando o aluno reclama. Se não reclamar, não se mexe. Como é que eles vão saber que tu quer se tu não reclama? Se não mexer no bolso, ninguém faz nada. Vamos, vai. Precisa ou não precisa? Tá sentindo falta ou não tá? Quer ir atrás ou não quer? Artes pode ser que faça a diferença, né? Pode ser ali uma ou duas questões que a galera em geral não vai estar se preparando. Será que não vale a pena dar uma intensificada? É esse tipo de coisa que eu gostaria que você refletisse e pensasse sobre. Todos os episódios do InterpretaCast, não todos, vai? Mas a imensa maioria deles é pra gente falar sobre coisas de estudo que não dá tempo da gente falar numa aula, né? Não dá tempo da gente conversar assim sobre esse ponto. Então, muita gente que tá aqui entende de TRI, por exemplo, né? Já teve aula sobre isso, palestra sobre isso no seu cursinho, mas não tinha parado para refletir num episódio que era sobre artes, não tinha nada a ver com TRI, que a nota máxima de quem gabarita a prova é 889. Não parou para pensar, não sabia disso. Ouviu o fulano de tal lá dizer que tinha 930 de média no Enem, não tem como, não chega a 930, nem que gabarite. Então, é isso, né? É trazer para o vestibulando um pouco mais de informação sobre como funciona tudo isso, porque às vezes num detalhezinho como esse você pega o que tá faltando.
e consegue a sua vaga. Fechado, queridos? Então, ó, dá uma olhadinha, vai. De repente dá uma treinada numas questões, procura umas resoluções, tu não vai ter aula disso. Dá uma valorizada, dá uma olhada com carinho pra esse aspecto. Pode ser o que tá faltando pra você conseguir uma nota melhor, entre outras coisas. Beleza? Beijo pra todo mundo, segura firme aí, vamos firme nos estudos e até a próxima.